No meio da floresta, um lenhador acidentalmente testemunhou uma cena assustadora. Um de seus colegas parecia ter sido derrubado por algo. Seu coração estava tomado pela tensão e curiosidade, então ele pegou o machado e caminhou para frente. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram de terror. Metade do corpo de seu colega havia sido despedaçada. Recuperando a consciência, ele se levantou apressado e começou a correr, temendo ter o mesmo destino. Mas talvez por estar muito nervoso, acabou caindo em uma armadilha. Ele se segurou firmemente na parede de rocha, pois abaixo havia estacas de madeira afiadas. Inspirando profundamente, lutou para escalar e sair do buraco, continuando sua fuga. No entanto, logo em seguida, ele pisou em outra armadilha e ficou pendurado de cabeça para baixo no ar. No meio da névoa da inconsciência, ele viu vagamente um homem estranho com um rosto cadavérico caminhando em sua direção. A cena muda para dois casais que estão planejando uma expedição em uma floresta virgem. Alguém expressa preocupação afinal, eles não têm nenhuma experiência em sobrevivência ao ar livre. Não seria como pagar para buscar a própria desgraça? O organizador, Jack, bate no peito e garante que comprou 2 botes infláveis com antecedência. O plano era simplesmente descer o rio, tornando a viagem um passeio turístico tranquilo. Isso faz com que todos fiquem mais à vontade. Na manhã seguinte, os 4 se reúnem no local combinado. Jack até contrata um guia para acompanhá-los, o que os deixa ainda mais confiantes sobre a viagem. O que eles não imaginavam era que estavam prestes a entrar em um caminho sem volta. O guia se mostra extremamente profissional, exigindo que todos usem coletes salva-vidas e gastando um bom tempo ensinando pessoalmente técnicas de remo. Para evitar qualquer contratempo, ele reúne todos os itens valiosos, como celulares, em uma bolsa à prova d'água. Somente Johnson, o barbudo, se recusa a entregar o telefone, pois quer tirar fotos ao longo do caminho como lembrança. Com tudo pronto, eles seguem rio abaixo rumo ao interior da floresta. O guia, atencioso, compartilha histórias e lendas sobre aquela floresta. Ele menciona que anos atrás seu avô desapareceu naquela região. Muitos suspeitam que ele tenha sido atacado por canibais, pois aldeões encontraram seus pertences no coração da floresta. Além disso, fezes encontradas próximas continham vestígios de ossos humanos. Percebendo a expressão preocupada do grupo, o guia rapidamente tenta amenizar a situação, explicando que os canibais vivem na parte mais remota da floresta e que nos últimos 100 anos ninguém da vila os encontrou. No entanto, com o desmatamento acelerado pelos humanos, o território dos canibais está encolhendo rapidamente, e a comida disponível para eles está se tornando escassa. Provavelmente não demorará muito para que morram de fome. Enquanto isso, 2 blogueiros aventureiros chegam à floresta de moto. Diante deles, há uma placa de advertência proibindo a entrada, mas, em busca de audiência e visualizações, eles decidem se arriscar. No entanto, pouco depois de entrarem, o blogueiro homem tem a garganta perfurada por uma figura sombria. A blogueira percebe algo errado e se aproxima para verificar, mas seu rosto fica pálido no mesmo instante que a cabeça de seu parceiro havia sido decepada. Gritando de terror, ela corre na direção oposta. Perdida no meio da floresta, a blogueira encontra uma caverna escura e acredita que, escondendo-se ali, estará a salvo. No entanto, o ambiente dentro da caverna parece ainda mais sinistro. Em pânico, ela pega o celular para pedir ajuda, mas sem sinal, tudo o que pode fazer é gravar um vídeo de socorro. Ninguém imaginava que aquele lugar era, na verdade, o covil de uma tribo canibal. Enquanto isso, do outro lado, Jack e seus amigos estavam completamente imersos na beleza da natureza, brincando e se divertindo sem preocupações. Alguns estavam tão à vontade que até pularam na água para nadar. Como suas roupas ficaram completamente encharcadas, o guia decidiu encontrar um local para acampar antes do previsto. Sem que percebessem, a noite caiu. O guia, sabendo que a garota loira estava particularmente interessada em histórias sobre canibais, começou a falar sem parar. Segundo a lenda, os canibais não matavam suas presas imediatamente. Primeiro, restringiam seus movimentos para que seus descendentes pudessem caçar. Luz, um comportamento típico de animais selvagens. Foi então que Johnson, o homem barbudo, apareceu. Ao ver sua namorada conversando animadamente com o guia, ele interrompeu bruscamente a conversa. Logo depois, cada um voltou para sua rede para dormir. Mas no meio da noite, Johnson foi flagrado em um encontro secreto com a namorada de Jack. Ninguém imaginava que os relacionamentos entre eles eram tão complicados. Na manhã seguinte, todos ficaram surpresos ao descobrir que Jack havia desaparecido, e junto com ele, o bote do guia. Dentro do bote estavam os pertences mais valiosos do grupo. O guia sugeriu que Jack poderia ter fugido com tudo, mas os outros não acreditavam nisso. Decidiram então seguir o rio para procurar por ele. Logo chegaram a uma bifurcação. Um lado levava a um rio de correnteza forte, enquanto o outro era calmo e tranquilo. Como Jack não tinha experiência com barcos, certamente teria escolhido a rota mais fácil. No entanto, o guia se recusou a continuar, pois suspeitava que aquele caminho passava pelo território dos canibais.
Após muitas súplicas e a promessa de dobrar sua recompensa, o guia concordou a contragosto em seguir em frente. Felizmente, não demorou muito até que encontrassem o bote desaparecido, mas Jack continuava sumido. Um pressentimento ruim tomou conta do grupo. Teria ele sofrido um acidente? O guia, já assustado, recusou-se a continuar e concordou apenas em esperar por 1 hora antes de partir sozinho. Sem alternativa, Johnson e 2 amigos decidiram se aventurar na selva em busca de Jack, torcendo para que ele ainda estivesse por perto. Não demorou para que o grupo encontrasse manchas de sangue fresco em um tronco de árvore, mas não conseguiam ter certeza se pertenciam a Jack. Enquanto isso, o guia, que havia ficado sozinho à beira do rio, ouviu um barulho estranho. Ele viu uma silhueta desaparecer entre as árvores e, reunindo coragem, resolveu investigar. O que ele viu a seguir o deixou apavorado. No chão, havia vários bonecos de palha vestidos com roupas humanas, e pendurados nas árvores ao redor estavam inúmeros acessórios. Entre eles, o guia reconheceu um chapéu idêntico ao que seu avô costumava usar. Mas a cena seguinte o fez sentir um frio na espinha. Apavorado, ele correu de volta para o bote o mais rápido que pôde. Ele achou que tinha conseguido escapar, mas no momento seguinte... Enquanto isso, do outro lado, os 3 amigos encontraram uma caverna, e dentro dela, um capacete de motocicleta provavelmente pertencente a um viajante anterior. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era Jack. Sua namorada, furiosa, exigiu explicações. Jack disse que havia se afastado apenas porque estava com dor de barriga e precisava se movimentar um pouco para melhorar a digestão. Aliviados por ele estar bem, todos resolveram voltar ao rio e sair daquele lugar o quanto antes. Mas ao chegarem à margem, o guia havia desaparecido. A maioria acreditou que ele tinha fugido, mas Johnson encontrou sua adaga jogada no chão, o que indicava que algo ruim poderia ter acontecido. A confirmação veio logo depois. Eles encontraram um pedaço de roupa do guia, coberto de sangue ainda fresco. Jack, por sua vez, avistou uma panela fumegante na margem do rio. Quando se aproximaram, não puderam conter seus gritos de horror. Dentro da panela estava a cabeça cozida do guia. O grupo entrou em pânico e decidiu fugir imediatamente. Johnson, furioso, culpou Jack por toda a tragédia, dizendo que se ele não tivesse se afastado, nada daquilo teria acontecido. Mas ninguém percebeu a silhueta de um estranho se movendo silenciosamente na água. Enquanto tentavam fugir de bote, uma árvore caída bloqueava o caminho. Johnson sugeriu que levantassem o bote e o passassem por cima do tronco, mas ao se abaixar, percebeu algo estranho na água. No instante seguinte, uma figura selvagem saltou e o atacou brutalmente. Seus amigos correram para ajudá-lo. A garota loira pegou uma pedra e esmagou a cabeça do selvagem, enquanto Johnson, aproveitando a oportunidade, desferiu o golpe final. Quando se deram conta, o bote já havia sido levado pela correnteza. Sem outra escolha, tiveram que continuar a pé pela floresta. O que não sabiam era que o canibal que haviam atacado ainda estava vivo. Outro selvagem, vestindo um capuz vermelho, apareceu e, em vez de ajudar seu companheiro ferido, simplesmente o matou e arrancou seu coração para devorá-lo. Esse novo inimigo parecia ainda mais perigoso. Sem o guia, os sobreviventes vagaram pela floresta sem rumo. Exaustos, decidiram descansar. Johnson acreditava que os canibais não os perseguiriam, mas a garota de cabelo comprido não estava tão confiante. Ela se lembrou das palavras do guia. Os canibais eram como predadores na selva, não atacavam de imediato, apenas esperavam que suas presas ficassem mais vulneráveis. Aterrorizados, decidiram montar um esquema de turnos para vigiar durante a noite. No meio da escuridão, Johnson teve uma ideia para se proteger dos insetos. Cobriu o corpo com lama. Sem querer, isso também o ajudou a passar despercebido pelo canibal de capuz vermelho. Mas, quando tentou atacar, Lu furtivamente subestimou sua própria força. Mesmo com um golpe surpresa, foi dominado facilmente. Jack veio em seu socorro, mas apenas conseguiu distrair Lu temporariamente. Johnson escorregou e caiu por um barranco. Quando conseguiu voltar ao local da luta, Jack já havia sido capturado. Viu à distância 3 outros canibais esperando. Sabendo que não poderia resgatá-lo, apenas murmurou um pedido de desculpas e fugiu. Jack foi arrastado até a aldeia dos canibais. Lá, seu tornozelo foi brutalmente cortado. Como o guia havia dito, eles se tornaram um brinquedo para o treinamento dos jovens caçadores da tribo. Ferido, tentou fugir pela floresta, mas logo foi caçado e morto. Na manhã seguinte, Johnson mentiu para as garotas, dizendo que Jack havia saído para buscar um barco. Mas já era tarde. Eles estavam cercados. Correram desesperadamente, mas a namorada de Jack caiu em uma armadilha e foi empalada por estacas de madeira. A garota loira conseguiu resgatá-la, mas os canibais estavam cada vez mais perto. Ao pularem no rio, encontraram um bote encalhado e fugiram, mas Johnson percebeu que ainda estavam sendo seguidos. Ele decidiu gravar uma última mensagem no celular como despedida.
O canibal de capuz vermelho atacou novamente, mas desta vez Johnson conseguiu pegar-no de surpresa e cortou sua cabeça. No entanto, mais canibais apareceram. Johnson se sacrificou para dar tempo às garotas de fugirem. Elas enfim escaparam e foram resgatadas por um motorista na estrada. Este é o resumo do thriller dinamarquês de 2015. Se aprendemos algo com esse filme, é que nunca devemos viajar para lugares isolados.